aí, seres, como vocês estão, pessoas? Bora continuar a leitura da Bíblia. A gente parou no capítulo 9 de Macabeus e vai entrar agora no capítulo 10. Completando aí o marco de 567 páginas, quase entrando no Novo Testamento. Mas vai dar certo. Bora lá. Jonatas entre dois rivais. Capítulo 10. No ano, pois 160, Alexandre, filho de Antíoco, que teve o sobrenome de Ilustre, subiu e o senhoreou de Ptolemaida, e receberam os habitantes e reinou ali. E soube isto o rei Demétrio, e levantou um exército em extremo numeroso, e saiu a encontrar-se com ele para lhe dar batalha. Então Demétrio remeteu a Jonatas uma carta cheia de expressões de paz, onde ele o engrandecia muito, porque dizia Demétrio: antecipemo-nos a fazer a paz com ele antes que ele faça com Alexandre em dano nosso, porque ele, Jonatas, se lembrará de todos os males que nós lhe fizemos a ele e ao seu irmão e à sua gente. Demétrio, pois lhe deu poder de levantar um exército e de mandar fazer armas, e quis que ele fosse o seu aliado, e mandou que eles se entregassem os reféns que estavam na fortaleza. Veio Jonatas a Jerusalém e leu as cartas, ouvindo-o todo o povo e os que estavam na fortaleza. E eles ficaram tomados de um grande medo depois que ouviram que o rei lhe tinha dado poder de ajuntar um exército. E foram, pois, entregues a Jonatas os reféns, e ele os resistiu a seus pais. Jonatas ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e a renovar a cidade. E mandou aos arquitetos que levantassem os muros e cercassem de pedras de silharia o monte Sião, em torno para sua fortificação. E eles assim o fizeram. Então, os estrangeiros que estavam na fortaleza que Báquides tinha edificado fugiram, e cada um deixou seu lugar, e ele se foi para a sua terra. E ficaram somente em Betsura alguns daqueles que tinham abandonado a lei, e preceitos de alguns daqueles que tinham em Betsura, e alguns daqueles que tinham abandonado a lei e os preceitos de Deus. Porque esta cidade era que lhe servia de colheita. Preciso pegar um copo de água. Entretanto, ouviu o rei Alexandre as promessas que Demétrio tinha feito a Jonatas, e recomendaram-lhe também as batalhas e provas de valor que ele e seus irmãos tinham dado, e os trabalhos que tinham padecido. E disse: acaso poderemos nós achar algum homem tal como este? Pois vejamos como faremos agora o nosso amigo e aliado. Escreveu uma carta e lhe a enviou concebida nesses termos, dizendo: o rei Alexandre a seu irmão Jonatas, saúde. Nós temos ouvido dizer de ti que és um homem poderoso em forças e azado para os seres nosso amigo. Agora te constituímos hoje um pontífice da tua nação, e queremos que seja chamado amigo do rei. E mandou-lhe uma púrpura, uma coroa de ouro, e que te conformes conosco em todas as coisas que são dos nossos interesses, e nos conserves a amizade. No ano 160, no 7º mês, se vestiu Jonatas da Santa Opa no dia da solene festa dos tabernáculos, e levantou um exército e mandou fazer quantidade de armas. Demétrio, tanto que ouviu essas coisas, logo se contristou em extremo e disse: como nós temos dado ao lugar que Alexandre nos haja prevenido em conciliar a amizade dos judeus para fortificar o seu partido? Eu, pois, lhe escreverei, também exortando-os a isso com rogativas, e oferecendo-lhes dignidades e dádivas, para eles serem comigo em minha ajuda. Ele, pois, lhe escreveu nestes termos: o rei Demétrio, a nação dos judeus, saúde. Ouvimos que vós tendes guardado a aliança que fizeste conosco, e que perseverastes firme a nossa amizade, e que vos não acostastes ao partido de nossos inimigos, e disto nos alegramos. Perseverai agora, como até aqui, em nos conservar a mesma fidelidade, e nós vos pagaremos avantajadamente o que obrastes conosco.
E nós vos remeteremos muitas das prestações que vos estavam impostas, e faremos grandes doações. E desde agora eu vos remito a vós e a todos os judeus os tributos que costumáveis pagar, e vos perdoo os impostos do sal, e vos dou por isentos das coroas, e da terça da semente, e do que eu tinha direito de levar pela metade dos frutos das árvores. Eu vos alivio de tudo isso, desde o dia de hoje em diante, não querendo ela se cobre mais do país de Judá, nem das 3 cidades que lhe foram anexadas da Samária e da Galileia, começando de hoje pelo decurso do tempo para sempre. Quero, outrossim, que Jerusalém seja santa e livre com todo o seu território, e que os dízimos e tributos sejam seus. Também abro mão do senhorio da fortaleza que está em Jerusalém. Dou ao sumo sacerdote a fim que ele ponha nela quaisquer homens que ele mesmo escolher, para que aguardem. Dou, mas sem resgate algum, a liberdade de todos os judeus que foram cativos do país de Judá, do país de Judá, e se acharem em todo o meu reino, isentando a todos de pagarem tributos de si por si e ainda pelos seus gados. Quero, da mesma sorte que todas as festas solenes e os dias de sábado e as luas novas, as festas decretadas e os 3 dias antes de cada festa solene e os 3 dias depois dela, sejam todos os dias de imunidade e de franqueza para todos os judeus que estão no meu reino. E ninguém terá poder de andar em litígio, nem mover demanda contra algum daqueles que qualquer negócio for, daqueles em qualquer negócio que for. Item, ordeno que dos judeus se alistem nas tropas do rei até 30.000 homens, e lhes subministrará o necessário como convém às tropas do rei, e eles escolherão os que houverem de ser postos nas fortalezas do grande rei. Item destes se delegarão algum para o manejo dos negócios do reino, que pedem fidelidade, sejam deles mesmos tirados os cabeceiras do governo, e vivam conforme as suas leis, como o rei ordenou, o país de Judá. E que as 3 cidades do país de Samária, que foram anexadas à Judéia, sejam ávidas como da Judéia, para que não dependam de um governador, nem obedeçam a nenhuma potestade, que não seja do sumo pontífice. Quanto a Ptolemaida, a todo o seu território, tenho feito doação dela ao santuário de Jerusalém, para daqui sacudir as despesas necessárias das coisas santas. Afora, isto darei eu em todos os 15.000 ciclos de prata, que se tomarão dos direitos reais que me pertencem, e os que administravam a minha fazenda dos anos passados darão desde hoje para as obras da casa tudo o que restar daqueles anos, que eles ainda não pagaram. E além disto, 5.000 ciclos de prata que todos os anos cobravam das rendas do santuário, também estes pertencem aos sacerdotes que fazem as funções do seu ministério. Quero que todos aqueles que, sendo devedores, todo tem item aqui. Quero que todos aqueles que, sendo devedores ao rei, qualquer negócio que possa se refugiarem, gozem livremente de tudo que tem no meu reino. Para edificar ou reparar as obras do santuário, sairão as despesas do rei, do bolsinho do rei. Gente, eu adoro essa Bíblia. Eu amo essa Bíblia. Enfim, eu amo essa Bíblia, porque eu acho ela assim, tem umas coisas, tem hora que eu não dou conta dos trem que ela fala, quer ver? Vamos voltar aqui, né? Perdi. Então fui zoar o negócio lá, ó, peraí. Ai, ai. E aqui, vamos voltar. Também para reedificar os muros de Jerusalém e para os fortificar ao redor, vão ficar ao redor far-se-ão gastos do mesmo bolsinho do rei, e para fazer muitos por toda a Judéia. Mas Jonatas e o povo, quando ouviram essas proposições de Demétrio, não as tiveram por sinceras. Nem eu teria. Não as tiveram por sinceras, nem as aceitaram,
porque se lembraram dos grandes males que ele tinha feito a Israel e quantos tinha tribulado. Eles, pois se declararam a favor de Alexandre, visto ele ter sido o primeiro que lhes falara de paz, e eles o auxiliaram sempre dali por diante. Negociado isto, levantou o rei Alexandre um grande exército e marchou com as suas tropas contra Demétrio, e deram batalha aos dois reis, e fugiu o exército de Demétrio, e foi Alexandre em seu alcance e deu sobre eles, e foi muito renhada a peleja, até que pôs o sol, e acabou Demétrio naquele dia. Honras reais a Jonatas. Depois dessas coisas, enviou Alexandre embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, dizendo: já que sou entrado no meu reino e me assentei no trono dos meus pais, recobrei o meu império e desfiz a Demétrio. Entrei na posse dos meus domínios e vim com ele às mãos e o deportei às suas tropas e me assentei no trono do seu reino. Portanto, façamos agora sua amizade um com o outro. Dá-me a tua filha por mulher e eu serei teu genro. Assim como a ela eu farei presentes dignos de ti. E o rei Ptolomeu lhe respondeu, dizendo: venturoso dia em que tornaste a ocupar a terra dos teus pais e te assentaste no trono do seu reino. E agora te farei que me pediste por escrito. Mas vem ter comigo a Ptolemaida, para que ambos ali nos vejamos, e dar-te-ei, minha filha, como disseste. Saiu, pois, Ptolomeu do Egito, e ele a sua filha Cleópatra, e veio a Ptolemaida no 162, e foi ali encontrar-se com ele o rei Alexandre, a quem Ptolomeu deu sua filha Cleópatra. E celebrou as suas núpcias em Ptolemaida com grande magnificência, segundo o costume dos reis. O rei Alexandre também escreveu a Jonatas para que viesse avistar-se com ele. E foi Jonatas com grande pompa a Ptolemaida, e ali saiu ao encontro dos reis, e lhes deu muita prata, ouro e presentes. E achou entranhável o acolhimento em ambos eles. E conspiraram-se contra ele certos homens pestilenciais de Israel, homens iníquos, para darem contra ele capítulos de acusação. Mas o rei não quis atender, antes mandou que se tirassem a Jonatas os seus vestidos e que o vestissem de púrpura. E assim o fizeram, e o rei fez assentar a par de si. Disse aos grandes da sua corte, ide com ele pelo meio da cidade, e fazei publicar em voz alta, que ninguém se atreva a formar contra ela queixa por título algum, e que ninguém lhe seja modesto por qualquer coisa que for. Aqueles, pois, tinham vindo com intenção de o acusar, quando viram sublimada ao auge da glória, que se apregoava dele, e a ele o vestido de púrpura, fugiram todos. E o rei elevou grande honra, e pô-lo no número dos seus primeiros amigos, e constituiu-o chefe e príncipe junto à sua pessoa. Jonatas voltou para Jerusalém em paz e com alegria. Vitória de Jonatas sobre Apolônio. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, veio a Creta. Filho de Demétrio, veio de Creta à terra de seus pais. Tanto que o rei Alexandre teve a notícia disto, que se contristou ao extremo e voltou para Antioquia. E o rei Demétrio fez general das suas tropas a Apolônio, que era o governador da Celecíria. E este levantou um grande exército. E chegou a Jâmina. E enviou um mensageiro a Jonatas, sumo sacerdote, dizendo: tu és o único que nos resistes, e eu estou feito objeto de riso e de opróbio, porque tu vales contra nós da vantagem que tens nos montes. Se, pois, agora confia nas suas tropas, desce a nós ao campo e façamos lá a prova das nossas forças, porque o valor militar me acompanha sempre. Eu vou dar um pouquinho, tem hora que eu perco aqui. Tu é o único que nos resistes, e eu estou em feito objeto de riso e de opróbrio, porque tu te vales contra nós da vantagem que tem nos montes. Se, pois, agora confias nas suas tropas, desce a nós ao campo, façamos lá a prova das nossas forças, porque o valor militar me acompanha sempre. Pergunta, e saberás se eu sou. E os outros que me dão socorro, os quais dizem que vossos pés se não podem manter firmes diante da nossa face, porque os teus pais 2 vezes foram postos em fugida da tua própria terra. Como poderás tu, logo agora, aturar a força da minha cavalaria, e há um tão grande exército num campo, onde não há nem pedra, nem penedo, nem lugar para fugir? Jonatas, assim que ouviu essas palavras de Apolônio, alterou-se no fundo do seu coração, e escolheu 10.000 homens, e partiu de Jerusalém. E Simão, seu irmão, foi incorporar com ele para o socorrer.
vieram acampar ao pé de Jope e os da cidade, que lhes fecharam as portas, porque dentro de Jope havia uma guarnição de Apolônio. E Jonatas combateu. Espantados que estavam dentro da cidade, abriram-lhe as portas e Jonatas apoderou de Jope. E tanto que ouviu isso, Apolônio fez logo avançar consigo 3.000 cavalos e um grande corpo de tropas, e marchou como quem ia para Azote, e logo de improviso lançou-se na campina, porque tinha muita cavalaria, e nela se fiava. Seguiu, pois, Jonatas para a parte de Azote, e ali deram batalha um ao outro. Mas Apolônio tinha deixado de emboscada no seu arraial 1.000 cavalos de trás dos inimigos. Teve notícia, Jonatas, de que ficava por detrás dele uma emboscada. Os inimigos rodearam seu arraial e desde manhã até a tarde não cessaram de despedir outros tiros missivos contra sua gente. Mas ela se tinha firme conforme a ordem que Jonatas lhe havia dado. Entretanto, os cavalos dos inimigos se fatigaram muito. Então fez Simão avançar as suas tropas e atacou a infantaria, porque a cavalaria estava já cansada. De sorte que foi para a rota por ele fugiu. E os que se tinham espalhado pelo campo se escolheram a Azote e entraram pelo templo de Dagon, seu ídolo, para ficarem salvos. Porém Jonatas queimou Azote e as cidades que estavam aos seus contornos e tomou seus despojos e pôs fogo no templo de Dagon, queimando-os com todos o que nele tinham refugiado. E foram perto de 8.000 homens que morreram passados a espada, entrando nesta contra os que ficaram consumidos no fogo. Jonatas fez abalar o campo deste lugar, marchou contra Ascalon, e os paisanos saíram fora da cidade a recebê-lo com grandes honras. Depois se recolheu Jonatas a Jerusalém, com a sua gente carregada de muitos despojos. E aconteceu isso: o rei Alexandre, como ouviu estes felizes sucessos, elevou ainda Jonatas à sua maior glória. Mandou-lhe, pois, uma fivela de ouro, daquelas que se costumam dar aos príncipes de sangue real, e deu-lhe a propriedade de Acaron com todo o seu território. Intrigas egípcias falidas. Capítulo 11. Passado isto, o rei do Egito ajuntou um exército como a areia que está na altela do mar e um grande número de naus. E ele andava vendo como se faria o senhor do reino de Alexandre por surpresa e o ajuntaria ao seu reino. Marchou, pois, para a Síria em tom de paz, e os habitantes da cidade que lhe abriram as portas e vinham receber, porque o rei Alexandre tinha mandado que saíssem a recebê-lo, pelo motivo de que o rei do Egito era seu sogro. Nossa, vaidoso ele. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, punha guarnição militar em cada uma delas. Quando chegou perto de Azote, mostraram-lhe o templo de Dagon queimado, e Azote e os seus subúrbios demolidos, e os cadáveres por terra, ao longo do caminho de montões, que tinham feito daqueles que haviam sido mortos na batalha. E disseram para o rei que Jonatas era quem tinha feito todos esses estragos, para lhe fazerem odioso, mas o rei a tudo isto se calou. Jonatas veio com grande pompa encontrar-se com o rei em Jope, e se cumprimentaram um ao outro. Passaram ali a noite. Jonatas acompanhou o rei até o rio, que se chama Eleutero, e voltou para Jerusalém. Mas o rei Ptolomeu se levantou com domínio de todas as cidades até a Seleucia, que está sobre o mar, e trazia maus intentos contra Alexandre. Enviou embaixadores a Demétrio, dizendo: Vem, façamos uma aliança um com o outro, e eu te darei a minha filha que Alexandre tem por mulher. Tu reinarás no reino do teu pai, porque eu estou arrependido-lhe de ter dado a minha filha em matrimônio, visto que ele procurou matar-me. Vou voltar um pouco. Enviou embaixadores a Demétrio, dizendo: Vem, façamos aliança um com o outro, eu te darei minha filha que Alexandre tem por mulher. Gente, como assim? A mulher era banco de negociação? Nossa, era tosco mesmo nessa parte. E tu reinarás no reino de teu pai, porque eu estou arrependido de ter dado a minha filha em matrimônio, visto que ele procurou matar-me. Acusava deste modo Ptolomeu a Alexandre, pelo desejo que tinha de lhe tirar o seu reino, e lhes tirou sua filha, e deu a Demétrio a se
e deu a Demétrio e se descartou inteiramente de Alexandre. Então se fez pública a sua inimizade. Ptolomeu entrou em Antioquia e pôs na sua cabeça 2 diademas, um do Egito e outro da Ásia. E o rei Alexandre, naquele tempo, achava-se em Cilícia, porque os reis que estavam naquelas províncias que se tinham rebelado contra ele. E quando Alexandre ouviu essa notícia, veio logo ter com ele para o combate. O rei Ptolomeu foi exaltado e achava ali alguma proteção. O rei Ptolomeu foi exaltado a grande glória, mas Abidiel, príncipe dos árabes, fez cortar a cabeça a Alexandre e mandou a Ptolomeu. Mas a cabo de 3 dias morreu Ptolomeu e os da sua gente que estavam na fortaleza foram mortos pelos que achavam no arraial. Entrou, pois, Demétrio a reinar no ano 167. Jonatas aplaca Demétrio. Naqueles dias ajuntou Jonatas que estavam na Judéia para combaterem a fortaleza que havia em Jerusalém, e aplicaram muitas máquinas de guerra para tomar. Mas certos homens iníquos que aborreciam a sua gente foram ter o rei Demétrio e lhe contaram que Jonatas tinha o cerco da fortaleza. Demétrio, quando tal ouviu, ficou irritado. Veio logo para Ptolemaida e escreveu a Jonatas que não sitiasse a fortaleza, mas que viesse sem se demorar para ver-se com ele, para terem uma conferência. Mas Jonatas, logo que recebeu esta carta, mandou que continuasse o cerco. Escolheu algum dos anciãos de Israel e dos sacerdotes que foi com eles expor-se a perigo. Tomou a quantidade de ouro e de prata e a ver-se com o rei, e achou graça diante dele. Ainda alguns homens perdidos na sua nação formavam queixas contra ele. Mas o rei o tratou como o tinham tratado os príncipes seus predecessores, e o levou grande honra à vista de todos os seus amigos. Confirmou-o no sumo sacerdócio e em todos os outros distintivos de honra que antes tinha, e fê-lo o primeiro dos seus amigos. Jonatas suplicou ao rei que concedesse imunidade dos tributos à Judéia e às 3 troparquias e a Samária. Ao meu território prometeu-lhe 300 talentos, e conveio nisso o rei. Fez expedir a Jonatas sobre todas essas coisas cartas patentes que eram concebidas nestes termos. O rei Demétrio, a seu irmão Jonatas, e a gente dos judeus, saúde. Nós vos mandamos entregar uma cópia da carta que a vosso respeito escrevemos a Lastênes, nosso pai, para ser desinformado de tudo. O rei Demétrio, a Lastênes, seu pai, saúde. Temos resolvido fazer bem à nação dos judeus, que são nossos amigos, e nos conservam a fidelidade que lhes cumpre, por causa da sua boa vontade que tem para conosco. Temos, pois, decretado em benefício deles todos os termos da Judéia, que 3 cidades de Lídia e Ramata, as quais foram anexadas à Judéia da província da Samária, e todos os seus territórios, sejam destinados para todos os sacerdotes de Jerusalém, em lugar de impostos, quando o rei cobrava lá deles pomares. Lá deles cada ano, e em lugar que lhe rendiam os frutos da terra e dos pomares. Remitimos-lhes também, desde agora, as outras coisas que nos pertenciam de dízimos e de tributos. Da mesma sorte, as lagoas das marinhas, as coroas que se nos costumavam trazer. Todas essas coisas lhe damos, e nada disto será anulado desde agora e para sempre. Cuidai, pois, de tirar agora uma cópia dessa ordenação, e ela se entregue a Jonatas e seja posta no Monte Santo em lugar público. E o rei Demétrio, vendo que a terra estava sossegada diante dele, e que cada lhe residia, silenciou todo o seu exército, mandando cada um para a sua casa, exceto as tropas estrangeiras que ele tinha levantado das ilhas das gentes. Das gentes de guerra murmurou. Havia então, eu confundi tudo, eu vou voltar um pouco. Isto excitou contra ele o ódio de todas as tropas que tinham servido a seus pais. Havia então certo Trifão. O rei Demétrio, voltando tudo. O rei Demétrio, vendo que a terra estava sossegada diante dele, que nada lhe resistia, licenciou todo o seu exército, mandando cada um para a sua casa, exceto as tropas estrangeiras que tinham levantado das ilhas das gentes. E isso excitou contra ele o ódio de todas as tropas que tinham servido a seus pais. Havia então um certo Trifão, que antes tinha sido partido de Alexandre.
Quando viu que todas as gentes de guerra murmuravam contra Demétrio, foi logo ter com Emacuel, árabe que criava ao pé de si a Antíoco, filho de Alexandre. E por muitos tempos apertou com ele, que lhe desse aquele moço príncipe para o fazer reinar no lugar de seu pai. Contou-lhe tudo o que Demétrio tinha feito e o ódio que todas as gentes da guerra haviam concebido contra ele. Lá se demorou muitos dias. Entretanto, Jonatas enviou embaixadores ao rei Demétrio, suplicando-lhe-se que deitasse fora dos que estavam na fortaleza de Jerusalém, os que havia nos outros presídios, porque faziam muitos danos a Israel. Demétrio mandou dizer a Jonatas: não só farei por ti, pela tua gente, o que me pedes, mas elevar-te-ei em glória a ti, o teu povo, quanto tempo me der lugar. Agora, pois, dará tu uma nação de justiça, se mandares tropas em meu socorro, porque todo o meu exército me desamparou. Então lhe mandou Jonatas para Antíoca 3.000 homens esforçados, que vieram ter com o rei, e o rei se alegrou muito com a sua chegada. Ao mesmo tempo, ajuntaram-se os habitantes da cidade 120.000 homens, que queriam matar o rei. E fugiu o rei para o seu palácio. Os da cidade se fizeram senhores de todas as suas dela, e começaram a atacá-lo. O rei chamou os judeus em seu socorro, e eles se juntaram todos ao pé dele, e fizeram todas as suas correrias pela cidade. Mataram naquele dia 100.000 homens. Eu fico afobado assim, mas é capaz que nas outras encarnações eu era um desses povos que matava, né? Ganhou, depois a gente volta, né? A gente tá na melhor versão, imagina, hein? Imagina, hein? Quando, porém, os da cidade viram que os judeus se tinham apoderado dela, se desejavam, logo perderam o ânimo, com deprecações gritaram misericórdias ao rei, dizendo: dá-nos a tua destra e cessem os judeus de atacar a nós e a cidade. Ao mesmo tempo, largaram suas armas e fizeram a paz, e os judeus adquiriram grande glória no conceito do rei e no conceito de todos os que se achavam ao seu reino. Ficaram afamados em todo o reino. Voltaram para Jerusalém carregados de muitos despojos. O rei Demétrio se assentou no trono do seu reino, e o país ficou apaziguado diante dele. Mas este príncipe faltou a tudo o que tinha prometido, e se alienou de Jonatas, e então lhe correspondeu segundo os benefícios que ele tinha feito. Antes, em grande maneira, molestava. Jonatas, amigo de Antíoco VI. Depois disso, voltou Trifão, e com ele Antíoco muito moço, que reinou e se pôs no diadema da cabeça. Todas as tropas que Demétrio tinha despedido se juntaram logo ao pé de Antíoco e batalharam contra Demétrio, o qual fugiu e se voltou às costas. Trifão se apoderou então dos elefantes e se fez o senhor de Antioquia e escreveu o moço Antíoco Jonatas nesses termos: eu te confirmo no sumo pontificado, e eu te constituo sobre as 4 cidades para que tu sejas dos amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro para o seu serviço, e lhe deu poder de beber por copo de couro, e se vestir de púrpura, e de trazer fivela de ouro. E o seu irmão Simão nomeou o governador das terras que vão desde a costa do Tiro até a fronteira do Egito. E saiu Jonatas e andava visitando as cidades do além do rio. Esse lhe ajuntou em seu socorro em todo o exército da Síria grandes honras. Daqui passou ele a Gaza, e os de Gaza lhe fecharam as portas. Ele a sitiou e queimou tudo enquanto estava ao redor da cidade, e fez o saque do que achou. Então mandaram os de Gaza dizer a Jonatas que queriam capitular, e ele lhes deu a sua mão direita. Tomou seus filhos reféns e o remeteu a Jerusalém. Depois, todo o país até Damasco. Mas depois que Jonatas ouviu dizer que os generais de Demétrio tinham vindo com um poderoso exército a sublevar de Cádiz, e que na Galileia, no fim de apartar o manejo dos negócios do reino, logo lhes foi ao encontro, e deixou na província o seu irmão Simão. Simão pôs cerco a Betsura e atacou por muitos dias. Teve bloqueados os de dentro, e lhe pediram-lhe que a sua mão direita, e lhe as concedeu. Mas depois que Jonatas ouviu dizer que os generais de Demétrio tinham vindo com um poderoso exército a sublevar a de Cádiz, que é na Galileia, com o fim de apartar o manejo dos negócios do reino, logo lhes foi ao encontro e deixou na província seu irmão Simão. E Simão pôs cerco a Betsura e atacou por muitos dias, e teve bloqueados de termo.
e lhe pediram que lhes lhe desse a sua mão direita, e lhe a concedeu, e os lançou fora dali e se apoderou da cidade, pôs nela guarnição. Jonatas, porém, e as suas tropas se avizinharam até a borda da água de Genezar, e então ao amanhecer deram consigo em Campina de Azor. E eis que acham lá o exército dos estrangeiros que vinham encontrar-se com eles na campina, e lhes armavam emboscadas dos montes. E ele mesmo marchou seu direito a eles. Neste comenos que estavam escondidos, saíram dos lugares da sua emboscada, travaram a batalha, e os que eram parte de Jonatas fugiram sem ficar nem só um deles, senão Matatias, filho de Absalome, e Judas, filho de Calfi, general do seu exército. Então rasgou Jonatas os seus vestidos e pôs a terra sobre a sua cabeça e orou. Feito isso, tornou Jonatas sobre eles para combater e os fez voltar às costas e pelejaram. E os do seu partido fugiram quando o viram pelejar e tornaram logo a vir se juntar com ele. E todos perseguiram com ele o inimigo até Cádiz, onde tinham um arraial, e chegaram só até ali. E ficaram naquele dia mortos 3.000 homens do exército estrangeiro. E Jonatas se recolheu a Jerusalém. As brigas em Jerusalém não eram por causa de Deus, eram por terras. E ao redor também. E ficaram naquele dia mortos 3.000 homens do exército estrangeiro, e Jonatas recolheu a Jerusalém. Capítulo 12. Israelita alia-se com Roma e Esparta. Israel alia-se com Roma e Esparta. Viu, pois, Jonatas que o tempo que lhe corria favorável, e escolheu certos homens. Enviou-os a Roma a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Mandou também aos lacedômios e outros lugares cartas do mesmo teor. E foram seus embaixadores a Roma e entraram no Senado e disseram: Jonatas, sumo sacerdote, e o povo judeu nos enviaram aqui a renovar convosco a amizade, a aliança, como ela fora feita antes entre nós. E os romanos lhe deram cartas dirigidas aos seus oficiais em cada província, para que eles o fazerem conduzir em paz até Judeia. E a cópia das cartas que Jonatas escreveu aos lacedômios é como se segue: Jonatas, sumo sacerdote aos anciãos e os sacerdotes. E o resto do povo judeu aos lacedônios, seus irmãos, saúde. Muito tempo a que foram enviadas cartas ao sumo sacerdote Onias por Ário, que reinava entre vós, que testemunharam que vós éreis irmãos, como se contém no seu transumo, que vai junto. E Onias recebeu com grande honra o mensageiro que tinha sido enviado e aceitou cartas de onde ele lhe falava desta criança e amizade. Nós, posto que não tivéssemos necessidade alguma das coisas para tendo nossa consolação os santos livros que estão entre nossas mãos, quisemos antes, contudo, enviar-vos mensageiros para renovarmos essa confraternidade e amizade. Mas a nós, os outros não têm cercado grandes tribulações e várias guerras e nos têm invadido os reis e estão em nossos contornos. Entretanto, não queremos ser pesados, nem a vós e nem aos outros aliados e os nossos amigos em todos esses combates. Porque temos tido o socorro do céu e nós somos livres, e os nossos inimigos se viram humilhados. Portanto, escolhemos Anumênio, filho de Antíoco, e de Antípatro, filho de Jazão, e os enviamos aos romanos a renovar a antiga aliança e a amizade que temos com eles. Assim que nós lhe demos ordem que fosse também a vós, que vos cumprimentassem de vossa parte, e que vos entregassem nossas cartas sobre a renovação da nossa confraternidade. Agora fareis bem em nos responderdes a isto. E este é traslado das cartas que Ário tinha enviado a Onias. Ário, rei dos Lacedômios, ao sumo sacerdote Onias, saúde. Achou-se aqui, numa escritura sobre os Lacedômios e os judeus, que eles são irmãos, e que todos vêm da linhagem de Abraão. Agora, depois de que nós soubemos isto, fazei bem de nos escrever acerca da vossa paz. Também vos respondemos: os nossos gados e todos os nossos bens são vossos, e os vossos são nossos. E isto é o que nós ordenamos que se vos declarasse da nossa parte. Lutas com Demétrio, Jonatas traído e preso.
Entretanto, ouviu dizer Jonatas e os generais de Demétrio, que tinham voltado com um exército muito maior do que o de antes, para pelejar contra ele. Partiu Jonatas de Jerusalém e se foi encontrar com ele no país de Amatite, porque não queria dar-lhes tempo de entrarem pelas suas terras. Mandou espias do arraial dos inimigos e depois de voltarem avisaram que eles tinham resolvido vir sobre eles de noite. Tanto, pois que o sol mandou Jonatas aos seus que vigiassem, e estivessem todos à noite sobre as armas, apercebidos para a peleja, e pôs guardas em todo o arraial. Ouviram os inimigos que Jonatas com a sua gente conservava prestes para o combate. E tiveram medo, perderam o alento, sobressaltados de pavor, e atenderam fogos no seu campo. Mas Jonatas e os que com ele estavam não deram fé da sua retirada até pela manhã. E estavam vendo as fogueiras acesas, e Jonatas foi atrás deles, mas não pôde apanhar, porque já tinha passado o rio Eleutero. Dali marchou Jonatas na volta dos árabes, que se chamam os abadeus, e desbaratou-se, e tornou-se seus despojos. Depois reuniu sua gente e veio a Damasco. Fazia correrias por toda aquela província. Ao mesmo tempo, saiu Simão e foi até Ascalon, até as fortalezas vizinhas, e lá partiu para Jope e a tomou, porque tinha sido que eles queriam entregar a praça dos partidos de Demétrio, do partido de Demétrio, e pôs ali guarnição que guardasse a cidade. Voltou Jonatas e convocou os anciãos do povo, e assentou com eles levantar fortalezas na Judéia, e edificar muros em Jerusalém, e levantar um muro de grande altura entre a fortaleza e a cidade, para se separar da cidade, sorte que ficasse ela sem comunicação, e os de dentro não pudessem comprar nem vender. Eles, pois, se juntaram para edificarem a cidade, e havia caído o muro que estava sobre o ribeiro da banda do nascente, e Jonatas reparou aquele que a quem se chama Cafeteta. Simão, da mesma sorte, edificou a diada em Cefela, e a fortificou e lhe pôs portas e fechaduras. Mas Trifão, tendo resolvido fazer rei da Ásia, tomaram o diadema e mataram o rei Antíoco. Temendo, não lutonesse Jonatas, e não lhe declarasse guerra, buscava meios de se apoderar de sua pessoa e de matar. Levantando o seu campo, se foi para Betsã, e marchou Jonatas em seu encontro com 40.000 homens escolhidos para lhe dar batalha, e veio para Betsã. Lutas contra Demétrio, Jonatas traído e preso. Entretanto, ouviu dizer Jonatas que os generais de Demétrio tinham voltado com um exército muito maior que o de antes para pelejar contra eles. E partiu Jonatas de Jerusalém, e se foi encontrar com eles no país de Amatite, porque não queria dar-lhes tempo de entrarem pelas suas terras. E mandou espias do arraial aos inimigos, e depois voltarem, os avisaram de que eles tinham resolvido vir sobre eles de noite. Tanto, pois, que se pôs o sol, mandou Jonatas aos seus que vigiassem, e estivessem por toda a noite sobre as armas apercebidos para a peleja, e pôs guardas em torno do arraial. E ouviram os inimigos que Jonatas com a sua gente se conservava prestes para o combate. Tiveram medo, e perderam o alento sobressaltado de pavor. Acenderam fogos no seu campo, mas Jonatas e os que com ele estavam não deram fé da sua retirada até pela manhã, e estavam vendo as fogueiras acesas. E Jonatas foi atrás deles, mas não pôde apanhar, porque já tinham passado o rio Eleutero. Dali marchou Jonatas na volta dos árabes, que se chamam os abadeus, e desbaratou-os, tomou seus despojos e depois reuniu sua gente. Veio a Damasco e fazia correrias por toda aquela província. Ao mesmo tempo, saiu Simão e foi até Ascalon e as fortalezas vizinhas, e de lá partiu para Jope e a tomou, porque tinha sabido que o que eles queriam entregar à praça dos aos do partido de Demétrio, pois ali guarnição que guardasse a cidade. E voltou Jonatas, eu acho que eu li de novo, mas vou continuar. E voltou Jonatas e convocou os anciãos do povo e assentou com que eles levantaram fortalezas na Judéia e edificar muros em Jerusalém. E levantaram um muro de grande altura entre a fortaleza e a cidade, para separar a cidade de sorte que ficasse ela sem comunicação, e os de dentro que não pudessem comprar e nem vender. Eles, pois, se juntaram para edificarem a cidade, e havia caído o muro que estava sobre o ribeiro da banda do nascente. Jonatas reparou aquele que se chama Cafeteta. Simão, da mesma sorte, edificou a diada em Cefela e fortificou e lhe pôs portas e fechaduras. Mas Trifão, tendo resolvido fazer-se rei da Ásia e tomar o diadema, matar o rei Antíoco, temendo não lhe tolhesse Jonatas e não lhe declarasse guerra, buscava meios de se apoderar da sua pessoa e de o matar.
Levantando o seu campo, se foi para Betsã. Marchou Jonatas em seu encontro com 40.000 homens, escolhidos para lhe dar batalha. E veio para Betsã. Quando Trifão viu que Jonatas era chegado com um grande exército para combater, ficou cheio de medo, e recebeu-o com grande honra, e recomendou-o a todos os seus amigos, e fez-lhes presentes, e mandou a todo o seu exército que lhe obedecessem como a ele mesmo. Depois disse a Jonatas: porque fatigaste tu inutilmente todo esse povo, quando nós não temos guerra um com o outro? Manda-os, pois, agora para suas casas, escolhe dentre eles alguns poucos que fiquem contigo, e vem comigo para Ptolemaida, que eu te entregarei as outras fortalezas, e com as tropas, e com todos os que têm a intendência dos negócios, e feito eu me retirarei, porque a isto é que eu vim. E creu o Jonatas, e fez o que ele disse. Despediu as suas tropas, as quais se tornaram para a terra de Judá. E ele não reteve consigo senão 3.000 homens, dos quais mandou ainda 2.000 para Galileia, e 1.000 se foram com eles. Tanto que Jonatas entrou em Ptolemaida, e fecharam as portas da cidade os ptolomenses, e o apanharam e passaram ao fio da espada todos os que tinham entrado com ele. Trifão enviou suas tropas e a sua cavalaria para Galiléia e para o Campo Grande, para matarem todos os seus companheiros de Jonatas. Mas estes, tendo sabido que Jonatas tinha sido preso e tinha percebido com todos os que eles estavam unidos uns aos outros, se animaram, saíram apercebidos para combater. Os que tinham perseguidos, porém, vendo-os todos resolutos a vender bem caras suas dívidas, tornaram para trás. Assim, eles vieram todos em paz para a terra de Judá, e choraram muito a Jonatas e aos que com ele tinham estado. E Israel tornou apertado nojo. Então todos os povos que estavam ao redor deles procuraram perdê-los, porque disseram: eles não têm chefe, nem pessoa que os auxilie. Ataquemo-nos, pois, agora, e apaguemos o nome da memória dos homens. Simão, príncipe do povo judeu. Simão, o novo comandante, capítulo 13. Entretanto, ouviu dizer Simão que Trifão tinha levantado um grande exército para vir à terra de Judá e assolá-la. Vendo que o povo estava amedrontado e espavorido, subiu a Jerusalém e fez juntar o povo. Para os animar, lhes disse: vós sabeis quanto havemos pelejado, e meus irmãos, e a casa de meu pai, pelas nossas leis e pelo nosso santo templo, em que os apertos que nós temos visto, por esta causa são mortos todos os meus irmãos, porque querem salvar a Israel, e eu fiquei só. Mas não permita Deus, agora que queira eu perdoar a minha vida, enquanto durarem nossas tribulações, que eu não sou melhor do que meus irmãos. Eu, pois, vingarei minha gente e o santuário, também os nossos filhos e mulheres, porque todas as nações se têm ajudado para nos oprimir, somente pelo ódio que nos têm. O espírito do povo, assim que ouviu essas palavras, ficou todo inflamado, e responderam em alta voz, dizendo: tu és o nosso capitão em lugar de Judas e Jonatas, teu irmão. Dirige as nossas batalhas, e nós faremos tudo o que nos disseres. Ajuntando todos os homens da guerra, fez acabar com presteza todos os muros de Jerusalém, e fortificou-a em toda a roda. Enviou a Jonatas, filho de Absalome, com ele um novo exército a Jope, e tendo deitado fora os que estavam dentro dela, ele se deixou lá ficar. Trifão, entretanto, abalou Ptolemaida com um grande exército, para vir à vara da terra a Judá, e trazia consigo a Jonatas, que tinha sido retido prisioneiro. Então, Simão acampou-se perto de Adus, de fronte à planície. Assassínio de Jonatas. E Trifão tanto soube que Simão entrara no lugar de seu irmão Jonatas, que se dispunha a lhe dar batalha. Mandou-lhe embaixadores, dizendo: pelo dinheiro que teu irmão Jonatas devia à fazenda real, por causa dos negócios que manejou, nós o temos retido. Mas envia-me tu agora 100 talentos de prata e os seus 2 filhos reféns, para que ele, sendo posto em liberdade, não fuja do nosso partido, e nós te remeteremos. Simão, ainda que conheceu Trifão, que lhe falava assim para o enganar, mandou todavia que se lhe levasse o dinheiro com os meninos. Temendo não promover contra si o ódio do povo de Israel, poderia dizer: por que não lhe enviou o dinheiro e os meninos? Por isso é que Jonatas pereceu. Poderia dizer: porque não lhe enviou o dinheiro e os meninos, por isso é que Jonatas pereceu. Ele, pois, lhe mandou os meninos e 100 talentos. Trifão faltou a palavra, não remeteu a Jonatas.
Depois disso, veio Trifão à terra solar. Deram volta pelo caminho que vai a Ardor. Mas Simão e seu exército marchavam para toda parte, para onde quer que eles iam. Então os que estavam na fortaleza mandaram para os mensageiros dizer a Trifão que se desse pressa em vir pelo exército e que lhe enviasse vieres. E por Trifão toda a cavalaria pronta para partir aquela mesma noite. Mas tinha caído muita neve com grande cópia e não pôde ir ao território de Galaade. E estando perto de Uascama, matou ali Jonatas e seus filhos. Depois voltou Trifão e foi para sua terra. E então mandou Simão buscar os ossos de seu irmão Jonatas e o sepultou em Modim, que era a cidade de seus pais. E todo Israel tomou uma grande dó da sua morte e o pranteou por muitos dias. Simão levantou sobre o sepulcro do seu pai e dos seus irmãos um alto edifício que se via de longe, cujas pedras eram polidas por detrás e por diante. Pôs 7 pirâmides em correspondência uma das outras, uma a seu pai, outra a sua mãe, 4 a seus irmãos. E pôs-lhe às rodas umas grandes colunas. Sobre essas colunas armas que servissem de grandes colunas, e sobre essas, que servissem de um monumento eterno. E ao pé das armas navios de escultura que fossem vistos de longe por todos os que navegavam pelo que fossem vistos no mar. Este é o sepulcro que fez em Modim, até que o presente ainda dura. Ora, Trifão, indo em jornada com o moço rei Antíoco, matou a traição, e reinou em lugar dele, pôs sobre a cabeça o diadema da Ásia, que fez grandes estragos na terra. Mais uma vez eu vou ter que retornar, porque eu perdi o rumo da leitura. Peraí. Então mandou Simão buscar os ossos de seu irmão Jonatas e o sepultou em Modim, que era a cidade de seus pais. E todo Israel tomou grande dó da sua morte e o pranteou por muitos dias. Simão levantou sobre o sepulcro de seu pai e de seus irmãos um alto edifício que se via de longe, cujas pedras eram polidas por detrás e por diante. E pôs 7 pirâmides em correspondência umas das outras, uma a seu pai, outra a sua mãe e 4 a seus irmãos. E pôs-lhe à roda grandes colunas. Sobre essas colunas armas que servissem um monumento eterno, e ao pé das armas navios de escultura que fossem vistos de longe por todos os que estavam navegando pelo mar. E este é o sepulcro que ele fez em Modim, até o presente ainda dura. Ora, Trifão, indo em jornada com o moço rei Antíoco, matou a traição e reinou em lugar dele, pôs sobre a cabeça o diadema da Ásia e fez grandes estragos na terra. Consolida Simão a liberdade nacional. Simão, entretanto, reparou as praças da Judéia, fortificando as altas torres, e de grandes muros e de portas e fechaduras, e meteu víveres nas praças fortes. Escolheu também Simão certos homens, e os enviou ao rei Demétrio, pedindo-lhe que restabelecesse a Judéia nas suas liberdades, porque todo o procedimento de Trifão tinha sido fundado em rapina, e veio o rei Demétrio, o rei Demétrio no que ele tinha pedido, e que ele respondeu por escrito nesses termos. O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote, amigo dos reis, e aos anciãos e ao povo judeu, saúde. Nós recebemos a coroa e a palma de ouro que vós mandastes, e estamos prontos a fazer convosco uma paz sólida, e a escrever os governadores do rei, que vos remitam o que vós temos concedido, porque tudo o que nós temos ordenado a nosso favor fica para vós valioso. As praças que edificaste sejam vossas. Também vos perdoamos as ignorâncias e as faltas em que podeis ter caído até o dia de hoje. E a coroa que devíeis, e se caso nos pagava qualquer outro imposto em Jerusalém, não torne ele mais a pagar. E se entre vós alguns que sejam capazes de se alistarem nas nossas tropas, alistem-se e haja entre nós paz. No ano 170, foi tirado o jugo dos gentios a Israel. E o povo de Israel começou a pôr nas tábuas registros públicos, que era desde o primeiro ano sobre Simão, sumo pontífice, grande capitão e o príncipe dos judeus. Naqueles dias, foi Simão sitiar Gaza e bloqueou-a com seu exército. E fez máquinas. E chegou-se à cidade, e atacou uma das suas torres e a levou. E os que estavam numa destas máquinas haviam já entrado de golpe na cidade. E levantou-se uma grande motim. E todos os que estavam na cidade subiram acima dos muros com suas mulheres e filhos, rasgados os seus vestidos, e clamaram grandes gritos, pedindo a Simão que se desse a sua mão direita. E disseram: não nos trate segundo a nossa
muita malícia, mas segundo a tua grande clemência. E ainda que movido Simão de piedade, não lhe fez sentir o rigor da guerra. Contudo, lançou-os fora da cidade, purificou as casas que tinham o estado dos ídolos, e que entrou nela, bendizendo os imundícies, pois nela homens que observassem a lei, fortificou e fez nela habitação para si. Os que, porém, estavam na fortaleza de Jerusalém, não podiam, tolhidos disso, nem sair dela, nem entrar pelo país, nem comprar nada ou vender, e viram-se reduzidos a uma grande fome. E muitos deles morreram à míngua, e gritaram a Simão, pedindo-lhe compaixão. E ele lhe outorgou, lançou-os fora da fortaleza e limpou-os de todas as contaminações. E entraram depois nela, e no dia 23 do segundo mês, ano 171, entoando louvores. Os que, porém, estavam na fortaleza de Jerusalém não podiam, tolhidos disso, nem sair dela, nem entrar pelo país, nem comprar nada ou vender. Ou se viram reduzidos de uma grande fome. Muitos deles morreram à míngua. Gritaram Simão, pediram-lhe compaixão, e ele lhe outorgou. Lançou-os fora da fortaleza e limpou-as de todas as contaminações. Entraram depois nela, no dia 23 do segundo mês, ano 171, entoando louvores, levando ramos às palmas das mãos, ao toque de harpas e de tímbales e de liras, cantando hinos, cânticos, por ter sido exterminado de Israel um grande inimigo. E ordenou Simão que todos os anos celebrassem esses dias com alegria. Fortificou outrocinho o monte templo, que era perto da fortaleza, e habitou ali mesmo, os que com ele estavam. Ao depois viu Simão que João, seu filho, era um homem de guerra muito valente, e fê-lo general de todas as tropas. E João habitou em Gazara. Prosperidade de Simão, capítulo 14. No ano 172, ajuntou o rei Demétrio o seu exército e foi para a Média para tirar ali socorros e fazer guerra a Tifão. Ora, Arsaces, rei da Pérsia e da Média, como viu Demétrio, tinha entrado nas suas terras e despachou logo um dos seus generais para que tornasse vivo e o levasse. Marchou ele, pois desbaratou o exército de Demétrio, e o apanhou e o levou a Arsaces, o qual fez manter numa prisão. E todo o país de Judá esteve sossegado por todo o tempo que Simão governou e procurou fazer a sua nação. E o seu poder e a sua glória foram do agrado dos judeus, enquanto ele viveu. Além de todas as outras ações gloriosas que fez, tomou a Jope para lhe servir de porto, e fez que ela fosse uma passagem para as ilhas do mar. Estendeu os limites da sua nação e fez senhor de todo o país, e ajuntou um grande número de prisioneiros. Apoderou-se de Gazara e de Betsura, número dos prisioneiros, e apoderou-se de Gazara e Betsura e da fortaleza. Tirou delas todas as imundícies, e não havia quem lhe resistisse. E cada um cultivava a sua fazenda em paz, e a terra de Judá produzia suas novidades, e as árvores do campo seus frutos. Os velhos estavam assentados pelas praças, que se entretinham na abundância dos bens da terra, e os moços se enfeitavam com vestidos magníficos e com os hábitos de guerra. Ele distribuía mantimentos às cidades, e ordenava em forma de que ficassem sendo praças de armas, de maneira que a nomeada da sua glória se fizesse célebre até as extremidades da terra. Ele firmou a paz nos seus estados, e Israel regozijou com grande alegria. Cada um se punha sentado debaixo da sua parreira e debaixo da sua figueira. Não havia quem lhe fizesse o menor medo. Não se achou sobre ele a terra quem os atacasse. Não se achou sobre a terra quem os atacasse. Os reis ficaram abatidos por aqueles dias, e protegeu todos os pobres do seu povo, e zelou a observância da lei e a extremidade, e exterminou todos os iníquos e todos os maus. Restabeleceu a glória do santuário e multiplicou os vasos santos. Soou em Roma a notícia de que Jonatas era falecido. Chegou ela até os lacedômios.
Todos sentiram em extremo, mas quando ouviram dizer que Simão, seu irmão, tinha sido feito sumo pontífice em seu lugar e que ele estava senhor de todo o país, todas as cidades dele, escreveram-lhe em tábuas de metal para renovarem a amizade e aliança que havia feito com Judas e com Jonatas, seus irmãos. Estas cartas, pois, foram lidas em Jerusalém diante de todo o povo. Este é o teor das cartas que mandaram os lacedômios, os príncipes e as cidades dos lacedômios, a Simão, sumo sacerdote, aos anciãos, e aos sacerdotes e a todo o povo dos judeus, seus irmãos, saúde. Os embaixadores que foram enviados ao nosso povo nos informaram da glória e da honra, e da alegria, em que vos presentemente vos achai. Nós nos regozijamos com a sua chegada. E o que eles nos disseram nas juntas do povo, escrevemos nós nos registros públicos, pelo teor seguinte: Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, deputado dos judeus, vieram ter conosco para renovar a nossa antiga amizade. E pareceu bem ao povo perceber esses homens honorificamente, e por ele ter treslado de suas palavras nos livros reservados do povo, para que ficassem lembrança aos povos dos lacedômios. Ora, nós mandamos uma cópia de tudo isso a Simão, sumo pontífice, e depois disso enviou Simão a Roma, no Numênio, um grande escudo de ouro que passava 1000 minas, a fim de renovar a aliança com eles. Simão, reconhecido príncipe do povo. Tendo ouvido os do povo romano, estas rações disseram: que ação de graças rendemos a nós, Simão e a seus filhos? Porque ele restabeleceu seus irmãos e exterminou no meio de Israel seus inimigos, e eles lhes deram o privilégio de uma inteira liberdade, e gravaram isso numas tábuas de metal, e o puseram numa inscrição pública sobre o monte Sião. E isto é o que continha a inscrição: aos 18 dias do mês Elul, aos 162 do terceiro ano, sobre Simão, sumo sacerdote em Arsamel. Foi feita essa declaração no grande ajuntamento dos sacerdotes e do povo, e dos príncipes da nação, e dos anciãos do país. Todos sabem que o nosso país tem havido frequentes guerras, e Simão, filho de Matias, da prosápia de Jaribe. Seus irmãos se expuseram ao perigo e resistiram aos inimigos da sua nação, para susterem o seu santo templo e a sua lei. Levaram seu povo para uma grande glória. Jonatas congregou os da sua nação, foi feito sumo sacerdote deles, e foi-se unir-se a seu povo. E os inimigos dos judeus quiseram espizinhar e destruir o seu país e alcançar as mãos contra o seu tão santo templo. E então lhes resistiu Simão, e pelejou pelo seu povo, distribuiu muito dinheiro e armou mais valentes da sua nação. E lhes deu soldo, fortificou as cidades da Judéia, onde os seus inimigos tinham feito antes sua praça de armas, e pôs nela uma guarnição de judeus. Fortificou a Jope, que estava sobre a costa do mar, e Gazara, que está na fronteira de Azote, onde antes habitavam os inimigos, e pôs nela judeus que as guardassem, e as proveu de todas as coisas necessárias para sua defesa. Viu o povo os feitos de Simão, e o que ele fazia por exaltar a glória da nação. E eles construíram seu chefe, príncipe dos sacerdotes, pelo motivo dele ter obrado tudo isso, e pela justiça e fidelidade que tinha guardado a sua nação, e por ter procurado todos os meios de exaltar o seu povo. Em seus dias, tudo foi próspero nas suas mãos, de maneira que os estrangeiros foram banidos do seu país, e também os que estavam em Jerusalém, na cidade de Davi, na fortaleza, da qual faziam as suas sortidas, e profanavam tudo que há no contorno do santuário, e faziam um grande ultraje à sua santidade. E pôs ali soldados judeus para a segurança do país e da cidade, e levantou os muros de Jerusalém. Simão, reconhecido príncipe do povo. E tendo ouvido os do povo romano estas razões, disseram: que ação de graças renderemos nós a Simão e seus filhos? Porque ele restabeleceu seus irmãos e exterminou no meio de Israel seus inimigos, e eles deram o privilégio de uma inteira liberdade, e gravaram isto numas tábuas de metal, e o puseram numa inscrição pública sobre o monte Sião. Isto é o que continha a inscrição: aos 18 dias do mês de Elul, no 172 e terceiro sobre Simão, sumo sacerdote de Asramel. Foi feita essa declaração no grande ajuntamento dos sacerdotes e do povo, dos príncipes da nação, dos anciãos de todo o país. Todos sabem que nosso país tem havido frequentes guerras. E Simão, filho de Matatias da prosápia de Jaribe, seus irmãos, se expuseram ao perigo e resistiram aos inimigos da sua nação para susterem o seu santo templo e a sua lei, e levaram seu povo a uma grande glória. E Jonatas congregou os da sua nação e foi feito o sumo sacerdote deles, e foi unir-se ao seu povo. E os inimigos dos judeus quiseram espizinhar e destruir o seu país e alçar as mãos contra o seu santo templo. E então lhes resistiu Simão e pelejou pelo seu
seu povo e distribuiu muito dinheiro e armou os mais valentes da sua nação e lhes deu soldo. Fortificou as cidades da Judéia, onde os inimigos tinham feito antes da sua praça de armas, pôs nela uma guarnição de judeus. Fortificou a Jope, que estava sobre a costa do mar, e a Gazara, que está na fronteira de Azote. Antes habitavam os inimigos e pôs nela judeus que as guardassem e as proveu de todas as coisas necessárias para sua defesa. E viu os povos os feitos de Simão e os que ele fazia por exaltar a sua glória da nação. E eles constituíram seu chefe, príncipe dos sacerdotes, pelo motivo de ter obrado tudo isto, e pela justiça e fidelidade que tinha guardado a sua nação, e por ter procurado todos os meios de exaltar o povo. E em seus dias foi tudo próspero nas suas mãos, de maneira que os estrangeiros foram banidos do seu país, e também os que estavam em Jerusalém, na cidade de Davi, na fortaleza da qual faziam suas sortidas, e profanavam tudo que há em contorno do santuário. Eu li de novo. E o rei Demétrio o confirmou no sumo pontificado. Depois disso lhe deu o título de seu amigo e o elevou uma grande glória, porque ouviu dizer que os romanos tinham chamado aos judeus seus amigos e aliados e irmãos, e que tinham recebido aos embaixadores de Simão com grande honra, e que os judeus, seus sacerdotes, tinham consentido que ele fosse um profeta fiel. Que ele fosse seu chefe, em sumo sacerdote para sempre, até que se levantasse um profeta fiel, e que tivesse sobre eles autoridade de chefe, e que tomasse sobre si o cuidado das coisas santas, e que resignasse quais haviam de ter a intendência sobre as suas obras públicas, e sobre a província, sobre as armas, sobre os presídios, e vigiasse outrosim na guarda dos santos lugares, e que a ele obedecessem todos, e em nome dele fossem escritos todos os instrumentos públicos do país, e que eu andasse vestido de púrpura e ouro, e que a nenhum povo, nem dos sacerdotes, fosse permitido violar algumas dessas coisas, nem contradizer a nada do que ele ordenasse, nem colocar junta alguma província sem a sua autoridade, nem vestir púrpura, nem usar fivela de ouro. E o que se obrasse contra esta ordenança ou violasse qualquer parte dela, ficaria réu. Aprove, pois, a todo o povo constituir Simão nesta grande autoridade e executar-no todo o conteúdo nesta declaração. Aceitou Simão o governo e consentiu em fazer funções do sumo pontificado e em ter comando de todas as coisas. E acordaram por essa declaração em pranchas de metal e colocaram na galeria do santuário em lugar público e guardaram no erário uma cópia de tudo isso, para que tivesse ali este título, Simão e seus filhos. Até o próximo vídeo!